pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Leps para mais um episódio de Cripto Conversas. Boas, pessoal. E hoje temos aqui uma semana com muitas boas notícias, apesar de no mercado termos tido um ligeiro dip agora nestes últimos dias, apesar de uma crescente subida nestes últimos 6 ou 7. Começamos já com uma das melhores notícias da semana, que é o facto de a equipa de luge, que é um desporto dos Jogos Olímpicos de Inverno, para quem não sabe, porque eu também não sabia, a equipa de luge dos Estados Unidos da América vai ser patrocinada pela Bitcoin, não é, Labs? Eles aqui supostamente fizeram uma espécie de angariação de fundos para fundar para ter funding para a equipa, aliás, e dependendo do dinheiro que eles recebessem, iam ser patrocinados de diferentes formas, sendo que uma das primeiras era ter um logotipo no chapéu, ou assim, uma coisa do género, certo? Sim, exatamente. Se eles chegarem a 5 bitcoins de funding, eles vão ter um logotipo no chapéu, 10 bitcoins vão ter no equipamento todo, isto tudo nos próximos Jogos Olímpicos. 25 bitcoins já vai ser nos próximos 2 Jogos Olímpicos, por isso, pronto, um facto interessante, uma coisa que nós não vemos muitas vezes, mas que, apesar de parecer um bocado estúpida, é relevante, porque é a equipa olímpica dos Estados Unidos, não é? Não Sim, é a equipa olímpica da Tailândia. dá sempre atenção, dá sempre um bocado de mediatismo também, é sempre aquelas coisas interessantes que eventualmente vamos começar a ver cada vez mais à medida que possivelmente as cryptocurrencies se tornam mais mainstream. Faz sentido. Exato. Agora, em segundo lugar, temos o Petro, a criptomoeda do Estado da Venezuela, que finalmente entrou em pre-sale e ninguém faz assim muita ideia como é que está a correr, mas o Labs explica-vos mais sobre isto. Sim, isto aqui foi um shit show. Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer acerca, já tinha sido anunciado há algum tempo, mas depois o tema deixou de ser tão discutido, até porque não houve muitas mais notícias sobre isso. E há pouco tempo, julgo que há uns dias atrás, finalmente foi lançado o Petro. Basicamente, houve imensas coisas estranhas. A primeira delas é que o Petro ia ser um ERC20 token, ou seja, um token feito na blockchain do Ethereum, mas à última hora eles mudaram de ideias por alguma razão e afinal vai ser feito no NEM, que é outra cryptocurrency também bastante relevante. Ninguém sabe porquê, mas basicamente os developers e os criadores do NEM, que são meio dúzia de russos, estavam lá na televisão nacional da Venezuela com o presidente. Foi uma coisa assim estranha. E pronto, depois basicamente aquilo neste momento está tudo em meia dúzia de carteiras, literalmente a cryptocurrency inteira está distribuída em 3 ou 4 carteiras. Não sabem exatamente porquê. Eles têm um white paper em que explicam mais ou menos a distribuição. Agora, se a distribuição está a ser seguida ou não é uma questão diferente. Eu vou-vos mostrar aqui o white paper rapidamente, o que é que eles estão a tentar fazer. Sim, eles dizem que eles alegaram que conseguiram fazer raise de 735 milhões de dólares num dia. Agora, o problema, como o Labs disse, foi que estão basicamente todos os tokens são tipo em 4 wallets, ou uma coisa assim do género, por isso. É assim, isto aqui é o Petro, o white paper do Petro. Podemos ir à parte da distribuição. Existem dois gráficos de distribuição. Julgo que o primeiro é este, em que logo 18% fica no governo, literalmente, que é para uma espécie de entidade que regula as atividades financeiras, diria, lá na Venezuela. Depois 40% é feito na pre-sale, que não é grande ideia, porque a pre-sale normalmente é para investidores privados, eles estão basicamente aqui a dar 40% da cryptocurrency do país a investidores privados, e 44% acabam por chegar à initial offer ou ICO, porque isto acaba por ser um ICO, não? Sim, sim, claro. Isto basicamente, normalmente nós vemos ICOs para fundar em empresas. Nós agora estamos a ver um ICO que está a fazer funding de um país, basicamente. Sim, e aqui supostamente o goal era mesmo chegar
aos 6 bilhões de dólares, julgo eu, neste ICO, digamos. Supostamente já está nos 700 ou 800 milhões de dólares, mas eu já vi pessoas a dizer que basicamente o dinheiro ainda não se mexeu, portanto esta informação pode não ser verdadeira, até porque é impossível saber, porque sendo private sale agora, só se algum private investor viesse à frente com provas, mas pá, é normal que eles consigam recolher algum dinheiro, não é? Porque acaba por ser a primeira vez que isto acontece, ter um país com uma cryptocurrency e acaba por ser um país de qualquer forma, há sempre interesses políticos e eles têm bastante dinheiro eles próprios, não é? Sim, basicamente eles estão a fazer funding, como nós já dissemos, do país deles, usando o MyCL. Agora, passando para a próxima notícia, temos aqui uma coisa que passou por vários, pelo TechCrunch, pelo Cointelegraph, etc., foi hackers hackearam entre os sistemas de software e clouding da Tesla, empresa de carros, e conseguiram minerar bitcoins eu não sei se foi bitcoins, mas foi algumas cryptocurrencies usando o software clouding da Tesla, sem eles repararem durante muito tempo, porque eles de facto foram espertos, eles não colocaram os CPUs a trabalharem a 100%, eles foram cuidadosos e isso tudo, e durante muito tempo usaram o software para minar cryptocurrencies, o que é uma coisa que está-se a ver cada vez mais, empresas grandes a serem hackeadas e a serem minarem cryptocurrencies no software delas, mas pronto, a Tesla é uma empresa muito grande, uma empresa que está muito aliada à tecnologia e à segurança, porque é uma empresa que fabrica carros, e ver uma notícia destas não é boa, não é? Não inspira boas confianças. Sim, e isto é um tema muito interessante, porque ultimamente, desde que começaram a aparecer este tipo de malware, que o objetivo era minar cryptocurrencies do teu computador, que inicialmente começou a aparecer em sites, certos sites, ou mesmo programas que tinham esta espécie de vírus que, pensando bem, seria dos mais profitable para a pessoa que o faz. O mais interessante aqui é mesmo existem essas empresas grandes, são hackeadas e provavelmente vão haver cada vez mais casos, mas existem outros exemplos giros. Há pouco tempo houve um cientista russo, um investigador nuclear, que foi preso porque literalmente estava a usar uma central nuclear, a energia e os computadores que eles tinham lá, supercomputadores, para minar Bitcoin. E se calhar se não foi tão cuidadoso, acabou por ser apanhado, mas isso só prova como as coisas estão a andar. Aliás, há pouco tempo saiu um jogo na Steam que estava muito ligado às cryptocurrencies, toda a gente das cryptocurrencies andava a falar dele. Eu não sei exatamente o nome, mas basicamente o objetivo do jogo era resolver um puzzle, mas uma coisa extremamente complexa que demorava imenso tempo a resolver, que era complexo de propósito, sendo que a primeira pessoa a resolvê-lo ganhava uma Bitcoin e toda a gente ficava, ok, será que eles estão aqui a perder dinheiro? No entanto, aquilo era um jogo simples e as pessoas começaram a perceber que tu, quando corrias o jogo, sendo um jogo simples, aquilo usava demasiado o teu GPU, e quando fizeram uma investigação simples, os processos todos estavam a correr, facilmente chegaram à conclusão que quando estavas a jogar aquele jogo estava a minar Bitcoin ou qualquer outra cryptocurrency que lhe desse mais lucro no teu computador. Ou seja, acabam-se por criar muitos destes esquemas, digamos, ou o que lhe quiser chamar, malware, o que quer que seja, para existir este novo tipo de funding quase, ou esta nova fonte de rendimento que muita gente troca a energia diretamente por dinheiro, que era uma coisa que antes não podias fazer. Tu podias ter acesso ilimitado à energia, por exemplo, no teu sítio de trabalho, mas não ias estar a sacar a energia de uma tomada elétrica e levar lá a EDP para vendê-la. Agora podes pôr tipo computadores lá a minar e já tens e mesmo o computational power, tu antes não podias vender computational power assim de forma simples, agora tens acesso, por exemplo, a vários servidores ou vários computadores de uma empresa. É muito fácil para uma pessoa mais entendida pôr lá um malware qualquer que usa mais 1 ou 2 ou 3% do GPU e ninguém se apercebe durante imenso tempo, e quando aquela pessoa vai acabar por ganhar dinheiro, e obviamente as pessoas aproveitam-se de facto de ser uma coisa Sim. nova.
Eu acredito que isso vai acontecer muito com o Golem, que é aquela ferramenta de computação descentralizada em que se pode dar o poder do computador, principalmente nestas empresas que têm supercomputadores a trabalhar e tudo mais. Este tipo de escândalos eu acredito que vai continuar a Então, acontecer. isto cria quase como uma nova vaga de criminalidade, uma espécie de crime novo que é roubar poder computacional e energia, literalmente. Sim, uma coisa interessante sobre este ataque foi que os servidores eram da Amazon, os servidores onde estava o cloud computing. E vê-se aqui, eu estou aqui a olhar para as ações da Amazon, houve um pequeno spike para baixo quando essa notícia saiu. O que é interessante, o que demonstra que de facto estas coisas, é porque a Amazon é uma empresa muito estável, tipo, é muito estável, é uma empresa já muito madura e tudo mais. E para haver um spike num gráfico de ações da Amazon é preciso algo de facto acontecer, o que demonstra que isto foi importante e que teve moça. E agora, para além disso, temos outra notícia um pouco controversa, que é sobre o ICO do Telegram. Isto supostamente vai ser o ICO, não supostamente não, vai ser literalmente o ICO que vai ganhar mais dinheiro sempre até surgir outro. Agora se calhar o próximo vai ser o do Facebook ou o do Google, que vão ganhar mais dinheiro ainda. Não me Mas surpreende. a maioria das pessoas estão no mundo do cripto sabem que é o Telegram, é uma aplicação de messaging que acho que a maioria das pessoas usa. Pelo menos muito, neste ecossistema usa-se muito frequentemente. Eu pessoalmente também a uso, acho que é uma aplicação muito interessante, sempre gostei dela, ainda gosto. Para quem não sabe, aquilo os desenvolvedores ou os criadores é uma equipa de desenvolvedores russa e basicamente a aplicação não tem fins lucrativos, ou seja, eles não põem publicidade, não há pagamentos, não há nada do género que eles possam tirar lucro através de. O que eu sempre achei uma causa nobre, sempre achei interessante, e para além disso o Telegram também é open source completamente, uma coisa que, por exemplo, aplicações rivais como o WhatsApp nunca poderiam fazer, e eu sempre achei essa aplicação muito impressionado nesse aspecto. O Telegram ICO foi uma coisa que eles decidiram fazer e não sei se tinha a ver com o facto de eles terem muita gente ligada à cryptocurrency no Telegram, porque o Telegram de facto deve ser a rede social, se calhar só atrás do Twitter, que tem mais influência no crypto world. Existem muitos chats lá, muitos channels, muita coisa desse género. E pronto, eles irão fazer um ICO. Ainda não abriu o public sale, ainda há poucos detalhes sobre o ICO, se é um white paper, supostamente tem 140 páginas, alguma coisa do género. Eu não li, mas há pessoas a dizer que aquilo são 140 páginas com muita coisa, mas com pouco conteúdo, digamos. E a questão importante aqui é que eles só na private sale que estão a fazer agora, que é como o nome diz, é uma espécie de venda privada que eles fazem só a investidores privados e pessoas que eles sabem que podem dar muito dinheiro, ou seja, quase parceiros estratégicos. Eles já angariaram, julgo que foi 800 milhões de dólares. Sim, 850 milhões. E espera-se, eu não sei se qual é o hard cap que eles querem para o ICO, ao certo? Sei que ele supera o 1 bilhão de dólares. Eu acho que eles não colocaram o hard cap, pelo menos ainda publicamente, acho eu, mas eu sei que eles estão a pensar em fazer uma pre-sale do ICO. Ou seja, eles já fizeram esta private sale e eles, antes sequer do ICO ser lançado para os comuns dos mortais, estão a pensar fazer outra private sale, ou seja, uma pre-sale, 2.0, ou seja, basicamente estou a ver aqui a ver um artigo da Verge que diz que eles estão a pensar, se eles de facto fizerem isso, vão angariar 1.6 mil milhões de dólares. Isto sem contar com a sale a sério, das pessoas a sério. Isto são empresas privadas e tudo mais, e parceiros estratégicos. Por isso, se isto acontecer, isto é tipo o maior ICO de sempre por muito. Porque de facto, há bocado estava a falar com o Labs
uma empresa, tipo, quando recebe um funding de 10 milhões, tipo um venture capital de 10 milhões, é tipo, wow, recebeu um venture capital, recebeu um investimento de 10 milhões. Tipo, empresas tipo Facebook e coisas assim que receberam venture capitals. Agora, uma empresa que consegue fazer raise de 1,6 mil milhões, tipo assim, não sei, isto é mind-blowing. Mostra um bocado aqui a coisa dos ICOs, não é? Isto acaba por ser. Mas sim, é como uma comparação que é assim nua e crua e representa muito bem as diferenças, porque, como tu disseste, uma startup para ter agora um funding de 10 milhões tem de ser uma startup com provas dadas, com uma equipa boa, com muitos requisitos e não é fácil. Tem de lutar muito por aquilo, enquanto que já no mercado de ICOs, vemos tipo ICOs a surgir de nada e market caps de 40, 50 milhões de euros, coisas do género, e a maioria deles acabam por ter bastante dinheiro, o que leva um bocado a este ritmo, leva sempre um bocado a uma coisa que até acaba por ser boa, que é porque é que eu vou fazer uma startup e andar à procura, a matar-me, andar à procura de um venture capitalist que me deu 1 milhão de euros, eu posso meter o meu projeto dentro de uma blockchain e faço um SEO e recebo isso 10 vezes sem cometer trabalho. Epá, por um lado é bom porque vai haver mais adoção da blockchain, cada vez aparecem mais projetos e se as coisas se manterem assim, aliás, até é difícil aparecerem projetos relacionados com tecnologia e com a internet que não estejam na blockchain, porque acaba por Sim, quase não haver vantagens e por outro lado mostra um bocado uma possível bolha que temos aqui, porque estes níveis de funding são exagerados, não, por exemplo, o ICO supostamente, obviamente serve para a distribuição, mas é muito género o dinheiro que supostamente o projeto precisa para ser desenvolvido, ou pelo menos ideologicamente é algo deste género. Agora também tem muito mais a ver com a distribuição inicial dos tokens e whatever. Neste caso, falámos de Telegram, 1,6 bilhões de dólares para desenvolverem o quê? Não há nada que custe tanto desenvolver. sim. Quando temos projetos como, sei lá, o Ethereum ou coisas do género, foram projetos que foram groundbreaking, que tiveram de trazer muita coisa nova, que tiveram de revolucionar muito aqui a parte das criptos e não tinham funding quase nenhum. Ou seja, que o funding não está relacionado diretamente com a qualidade da coisa, mas quando pensas num valor tão astronómico de funding, não, não existe maneira deles gastarem aquele dinheiro porque não tem custos que se aproximem sequer disso. Eu acho que eles mesmo quisessem não conseguiam gastar esse dinheiro todo a fazer development. E, e aí é que começa a ser um bocado de género. Porque, por exemplo, quando uma startup recebe funding é de género, ok, queremos 10 milhões, querem 10 milhões para quê? Eles explicam, ok, nós precisamos de 10 milhões para fazer isto, para contratar mais pessoas, para trabalhar mais tempo, para fazer marketing, para a nossa empresa começar a chegar à boca das pessoas, whatever, quer que seja. E são coisas com custos. Agora, que custos são estes que o Telegram vai ter? O que o ICO do Telegram vai ter, aliás, Sim, que eu acho que isso. precisam de bilhões de dólares, vão comprar um país pequeno e fazer uma cripto-república, alguma coisa do género. Well, isso seria uma cena fixe, actually. Eu não me importava de ir morar para lá. Mas sim, eu concordo plenamente com o que estás a dizer. Isto até parece tipo que nós estamos aqui a fazer uma bolha aqui à volta, porque basicamente, como tu disseste, um ICO é tipo um Kickstarter, tipo as pessoas precisam de chegar a um X para de facto fazer alguma coisa e agora já não sabem verificar isso. E outra coisa é que agora toda a gente, todas as empresas fazem ICOs e tentam de alguma maneira englobar a blockchain e tokens na sua tecnologia para fazer o ICO. Tipo, agora se sai uma empresa qualquer que não tem vantagem nenhuma em ter blockchain, tipo, vai criar um token e uma blockchain para fazer estes tipos de fundings e isto de facto é mau porque começa a haver demasiada população, é difícil depois de filtrar o que é bom e o que é mau. E pronto, é isso. E desta semana é tudo. Cuidado, não comprem muito Petro. Boa semana e bons investimentos. Boa semana e bons investimentos.